Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts da Futuros Inclusivos. Ao longo dessa temporada, a gente está batendo um papo sobre 9 dimensões de futuros com jovens que participaram do programa Digital Futures Labs, nosso primeiro programa de letramento em futuros, realizado em parceria com o Favela e o governo britânico por meio da UK Brazil Tech Hub. Meu nome é Tati Silva, eu sou uma mulher negra de pele mais clara, uso óculos, estou com cabelo curto na altura dos ombros, usando uma blusa preta e acho que o nome disso é o cardigan, não sei, uma blusinha aqui de frio, porque hoje o clima tá mais ameno aqui em Belo Horizonte, bege com letras vermelhas, tá? E tô aqui sentadinha na mesinha com o meu coquinho, que é meu copo de água típico e tradicional, já virando marca registrada, na frente de um fundo preto. Nesse episódio, a gente vai trocar uma ideia sobre diversidade e língua portuguesa e falar de um assunto que sempre gera muita discussão, que é o uso da linguagem neutra e inclusiva na educação, no mercado e nas artes. Bora bater esse papo? A língua é considerada um objeto vivo que sofre várias transformações e evoluções ao longo dos anos. O nosso próprio português já foi modificado em termos de regras gramaticais por meio de 4 grandes propostas de acordos ortográficos, ao longo dos séculos. Mais precisamente, a colinha aqui, nos anos de 1931, 1943, 1975 e mais recentemente por meio do último acordo ortográfico aprovado em 2009. Isso sem falar de outras convenções sociais mais antigas que ditavam como a língua deveria ser escrita, como é o caso da escrita contínua que vigorou entre os séculos XV e XVI, em que as palavras não eram escritas de maneiras separadas por espaços, como a gente usa hoje em dia. É até estranho imaginar, né? Atualmente, diversas pesquisas têm se dedicado a investigar o que se chama de sexismo linguístico. No nosso português, em que palavras do gênero masculino são utilizadas obrigatoriamente para se referir a grupos coletivos. Esse assunto foi pauta da 24ª reunião da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, em que rolou a proposta de uma revisão das formas de linguagem escrita e oral que promovam a discriminação de gênero. E como que a gente explica esse sexismo linguístico, né? De maneira bem simples. São aqueles casos em que a gente escreve, por exemplo, vaga para engenheiro, como se ser engenheiro fosse uma função explicitamente masculina. Ou quando a gente manda um bom dia a todos, como se aquele coletivo fosse formado só por homens. Ou bem-vindos à empresa. Nesses exemplos de frases, a gente usa muito para referir a um coletivo de pessoas e o gênero masculino acaba sendo sempre aquele que prevalece, ainda que nesse grupo de pessoas tenham mulheres, às vezes as maiorias são mulheres ou pessoas que se identificam com gêneros que estejam fora dessa binariedade. E é o assunto que a gente vai entrar agora. Embora alguns estudiosos defendam que essa variação do gênero masculino e feminino seja um assunto apenas de linguagem e que nada tem a ver com o gênero das pessoas em si, é comum fazermos essa associação de forma natural na língua falada, como é o caso dos clássicos senhoras e senhores ou boa noite a todos e todas, na ideia de incluir homens e mulheres. O rolê atual, galera, é que tem mais gente que precisa ser incluída aí. É o caso de pessoas trans não binárias, que não se identificam nem com o gênero masculino, nem com o feminino.
Uma pesquisa realizada pela Unesp, que é uma faculdade lá de São Paulo, revelou que pelo menos 2% da população brasileira é composta por pessoas trans, incluindo pessoas trans não binárias. Isso equivale a mais ou menos 4 milhões de pessoas e é um número bem próximo ao de pessoas autodeclaradas trans em países como os Estados Unidos ou o Reino Unido, por exemplo. A partir desse contexto social, surge a proposta da criação de um gênero neutro na nossa língua, como mais uma das modificações linguísticas naturais que o português já vivenciou e que pode continuar e deve, continuar vivenciando. Por meio da linguagem neutra, por exemplo, palavras como todos ou bem-vindos virariam todes e bem-vindes, e pronomes como ele ou ela poderiam virar elo. A ideia é acolher todas as existências de gênero no nosso idioma. Qual seria, então, a importância da linguagem no processo de construção de futuros mais inclusivos na área da diversidade? É sobre isso que a gente vai conversar agora com a Dominique Jaci. Ei, Dominique, muito bom ter você aqui conosco. Se apresenta pra gente, faz aí sua autodescrição. Oi, gente. É um grande prazer estar aqui. Eu me chamo Dominique, sou aqui de Manaus, no Amazonas. Eu sou uma pessoa trans, de identidade não binária e atribuo a mim os pronomes neutros e femininos. E, bom, eu trabalho com audiovisual, né? Eu sou da produtora Jaci, que é o meu empreendimento, e foi através disso que eu cheguei no Favela, eu encontrei o Favela, ou o Favela me encontrou, acho que é um pouco mútuo, assim. E é um pouco disso, assim, eu tenho o cabelo curto, né, na altura dos ombros, estou usando um colar de búzios e um cafta preto, acho que é cafta que chama, né? Estou no meu Também não sei. quarto. Fiquei aqui no cardigan, será que é o nome disso mesmo? Tem que estudar um pouco mais de moda para saber falar sobre isso. Não é? A gente fazer autodescrição. Mas é isso. Dominique, antes da gente começar, se apresenta um pouquinho pra galera, fala um pouquinho do que você ocorre, como é que é a produtora Jaci. Então, a produtora Jaci, ela surgiu de uma necessidade minha, né? Eu sempre trabalhei com música, na verdade, assim, desde que eu comecei a trabalhar e ter essa perspectiva de trabalho, eu já tocava violão, já compunha umas canções e eu vi a oportunidade de trabalhar com isso, né? Então, fiquei nesse mercado por aproximadamente 7, 8 anos, né? Durante muito tempo eu só me apresentei, mas em 2019 me convidaram para fazer parte de um coletivo, que eram outras 9 pessoas e a gente gerenciava um espaço criativo, né? Uma casa de cultura. E durante a pandemia a gente não conseguiu sustentar esse empreendimento, assim, então eu precisei encontrar outras possibilidades para me manter, para me sustentar, né? Afinal de contas, o coletivo também já não estava dando essa renda para a gente se alimentar, se ter moradia, né? O mínimo. E foi na mesma época em que a Lei Aldir Blanc foi aprovada, né? Que veio aí como incentivo para o setor cultural. E eu vi aí uma possibilidade de adentrar esse mercado audiovisual, porque eu já tinha uma ideia em mente, mas eu não tinha a possibilidade, né? E o edital possibilitou, assim. E o meu projeto foi contemplado, chama Rebujo Negro, quem quiser acessar lá, tá no YouTube, são 5 episódios, é uma websérie em que eu entrevisto 5 artistas negras aqui de Manaus. A produtora Jaci veio daí, né? Eu não Sim. trabalhava com audiovisual, não tinha conhecimento nenhum, e eu precisei pôr em prática esse primeiro projeto, e eu contei com muitas pessoas, né, que tinham conhecimentos de áreas diversas, inclusive o audiovisual, assim, na minha equipe. E a partir disso eu pensei, bom, acho que eu posso seguir nesse mercado, posso seguir estudando isso, porque eu via a importância, né, de contar nossas histórias, que as grandes produtoras em geral não estão muito interessadas em contar. E foi daí que surgiu a produtora Jaci, né? Jaci é a lua, para quem não sabe, no nosso panteão tupi.
E eu me identifico muito com a Lua, eu acredito que ela me guia, assim, então por isso que eu dei esse nome. Eu acho que não só a mim, a Lua guia, né, a humanidade e toda a vida sobre a Terra de maneira geral. E é isso, produtora. Então, a Lei Aldir Blanc, no seu caso, foi um empurrãozinho mesmo para seguir nessa jornada profissional, né? Que legal. Total. A política pública gerando esse tipo de impacto. Dominique, em que o uso ou não uso de uma linguagem neutra impacta a vida de pessoas trans, em especial pessoas trans não binárias? Bom, acho que primeiro eu tenho que falar sobre o uso, né? Como isso impacta na nossa vida, assim. Principalmente pessoas não binárias, porque pessoas não binárias, em geral, elas já costumam carregar muitas disforias de gênero desde a infância, né? Porque quando a gente nasce, a gente automaticamente já é colocado numa caixinha do masculino ou feminino, e a gente precisa seguir nisso, né? Ou as pessoas se masculinizam ou se feminilizam a partir dessa imposição que a gente já sofre ali no nascimento. Então, quando a gente chega na vida adulta, todas essas questões estão guardadas aqui. Então, a gente tem a possibilidade de uma outra opção em que não só enjaule, né, nossa vida nessa única possibilidade, contempla, né, a gente se sente parte, né, de um grupo em que, em geral, a gente não está sendo acolhida ali enquanto pessoa, né, porque as pessoas acham que isso é uma besteira, sabe? Que é muito drástico, que a gente é uma minoria e que as minorias não podem se impor às maiorias e essas mudanças não podem acontecer, sabe? Então, a forma que isso impacta na nossa vida quando é usada essa linguagem não binária é da gente se sentir incluída na sociedade, em que a gente já está vivendo sem se sentir, sabe? Sem se sentir parte disso, assim. E esse é só um dos impactos, né? Eu acho que é o mais, talvez, mais importante, pelo menos para mim, assim. E Então acaba que a linguagem, que era para ser uma forma da gente se relacionar, de você ter liberdade para se comunicar, vira uma ferramenta de aprisionamento mesmo, né? Para colocar a exatamente, gente em caixinhas de performance social, vamos dizer assim. exatamente. E a gente não pode escolher nem o que a gente quer performar, né? Porque a gente sabe que gênero é uma performance, mas a gente não ter a escolha do que a gente se Sim. identifica e do que a gente pode e ter que performar algo que a gente não se identifica é uma prisão mesmo, assim, né, para muitas pessoas. E na sua vivência, Dominique, quais as principais críticas que você percebe das pessoas contra a linguagem neutra? Bom, são algumas, assim, né? Mas eu acho que primeiro eu tenho que falar que quando a gente está conversando sobre linguagem não binária, eu acho que é muito perceptível como essas críticas e essa não aceitação, em geral, ela vem de um grupo social bem específico, né? Que é o grupo de homens cisgênero heterossexual. Assim, são eles que costumam criticar mais e não aceitar mais, sabe? E sempre vai ser muito difícil assim a gente conseguir contestar essas regras, sabe? Que esses próprios homens criaram ao longo dos séculos, né? E que todas as outras pessoas precisam apenas aceitar e se adequar, né? Afinal de contas, eles sempre foram os responsáveis, de certa forma, por tomar essas decisões, porque eles mesmos se colocaram nesses espaços também, né? Sendo uma E sociedade patriarcal, historicamente é o homem hétero que está exato. sempre nos locais de poder, né? Numa perspectiva histórica, as mulheres puderam ter essa possibilidade há pouquíssimo tempo, assim, né? Num piscar de olhos, tipo, menos de um século que as mulheres podem votar, sabe? E é muito interessante a gente falar dessa perspectiva histórica, porque uma das críticas, por exemplo, é que no português já existe um termo neutro, que seria supostamente o todos, né? Mas faz sentido pensar que todos é neutro quando a gente pensa que, quando essa linguagem foi estabelecida,
esses espaços de decisões só tinham os homens, sabe? Então é natural que eles, quando se fossem se referir ao coletivo, falassem todos, porque só tinham homens. E isso veio se construindo até então, né? E hoje é socialmente aceito isso, apesar de que a gente já começa a contestar, né? E a questionar, porque já não é mais assim, né? As mulheres também já não aceitam mais, pessoas trans já não aceitam mais ficar apenas na margem, né? Invisibilizadas. Então a gente começa a questionar e contestar cada vez mais, né? Essas críticas elas vão sempre existir, principalmente porque o mundo e a sociedade, o sistema como ele está posto, essas pessoas que costumam tomar essas decisões, elas não querem que isso mude, porque para elas é benéfico, sabe? Então, por isso que muita gente diz que não faz sentido, que é desnecessário, sabe, a implementação da linguagem não binária, quando na verdade é desnecessário para eles, né? Porque eles são cis, né? Eles são os homens e para eles já está tudo bem do jeito que está, não precisa mudar nada, sabe? Se precisa mudar, é para benefício deles e não para de outras pessoas. Só para caso alguém que esteja nos ouvindo, nos vendo aí na internet, o que é a definição de uma pessoa cis? As pessoas que se identificam com esse gênero que foi designadas a ela, Exatamente. atribuído ao sexo biológico, são pessoas cis. E as pessoas que não se identificam com esse gênero são pessoas trans. E essas pessoas, elas, em geral, elas estão buscando com qual gênero elas se identificam. Boa parte, né? Pelo menos as não binárias, porque as pessoas transbinárias, elas já têm um modelo a ser seguido, sabe, do que é ser cis. E também é um debate, porque as pessoas sempre esperam ou sempre nos comparam com pessoas cis, né? Sempre esperam Uhum. que a gente performe como pessoas cis performam e, na verdade, não acontece muito assim. Até porque a ciência, vamos dizer assim, as evidências científicas já evoluíram para mostrar para a gente essa diferença da biologia com comportamento, com Exato. social. Acho que a linguagem é um grande exemplo, né, de como tudo isso vai condicionando a gente a cair naquele lugar que interpreta o feminino ou masculino como uma performance, né? Tipo, senta de perninha fechada para as meninas, não pode fazer Sim, isso. Chorar é coisa de menina, não é coisa de homem. exato. Tudo isso vai condicionando a gente a achar É, que o que é ser mulher ou homem é uma coisa específica, né? mas aí o que que acontece quando a gente não se identifica, né? Tipo, com isso? Como que a Exatamente, gente, principalmente quando exatamente. a gente é criança, né? E a gente, enquanto criança, tem pouquíssima autonomia, né, para tomar decisão, assim. E que coisa chata, né? Porque se a gente é uma sociedade que naturalmente é diversa, poxa, também seguir o mesmo padrãozinho sempre, o tempo todo, não faz sentido, né? E, Dom, fazendo essa resgate histórico, vamos dizer assim, pensando um pouco como que a linguagem é algo vivo e essa predominância de certos grupos mesmos no poder mantendo esse status, a gente vê, né, como que a manutenção ou não, a modificação da língua acaba sendo movida por interesses políticos ou convenções sociais, né? E o que você acredita que poderia ser um caminho para que a adoção do gênero neutro ganhe apoio popular? Bom, eu acho que a gente tem que sair um pouco do debate, desse interesse em debater apenas pela polarização, sabe? A gente sabe que a nossa sociedade está super polarizada, né? Entre o que é dito progressista e o que é dito Uhum. conservador, e acaba que as pessoas estão esquecendo de discutir sobre o impacto na vida das pessoas, né? E elas estão debatendo muito o seu ponto de vista, sabe? O que eu acho sobre isso, o que eu acho que é necessário, o que eu acho que é desnecessário. Então, eu acho que um ponto importante são principalmente as pessoas cis começarem a debater sobre isso
mas debaterem levando em consideração as vidas de pessoas trans e não o que as pessoas cis acham disso, sabe? Eu acho que Uhum. esse é um ponto super importante, assim, porque quando se passa a olhar a necessidade disso para as pessoas trans, eu acho que começa a ficar um pouco mais nítido a importância, sabe? Se o debate fica muito nessa questão ideológica de que para mim é desnecessário, porque eu acho isso e aquilo, a gente acaba não avançando tanto. Tipo, empaca o debate aí, né? E a outra parte do que eu acho super válido assim para essa aderência acontecer são também as pessoas cis começarem a utilizar, né? E entre si, né? Não só pela necessidade de ter uma pessoa trans no mesmo recinto e precisar utilizar essa linguagem, sabe? Eu acho que, assim como todos foi considerado um termo neutro, apesar de não ser neutro, né? É masculino. Uhum. Eu acho que os pronomes não binários, eles não necessariamente precisam ser utilizados só para pessoas não binárias, sabe? Uhum. Porque no fundo a gente nunca sabe de certeza, né, qual é o gênero que a pessoa se identifica. Então, não faz sentido a gente sempre supor pela imagem que a pessoa nos passa, sabe? E a partir dessa suposição a gente tomar uma decisão e se referir à pessoa ou no masculino ou no feminino. Eu acho que principalmente quando tem essa dúvida de qual será que é o pronome dessa pessoa, eu acho que é válido utilizar o pronome não binário ou neutro, né, nesses casos. E também as pessoas cis começarem a ver a importância de falarem sobre os seus gêneros, né, do porquê que se identificam com o seu gênero que já se foi atribuído. E essa importância de, por exemplo, eu sempre preciso dizer, né, que eu sou uma pessoa trans, não binária, que meus pronomes são esses e esses. E isso sempre, eu sou sempre a única pessoa em geral, sabe, que preciso fazer isso, porque as pessoas não vão entender ou vão supor de uma forma equivocada e vão se referir a mim de uma forma inadequada para mim, pelo menos, né? Então, quando as pessoas cis começam a ter essas práticas, a gente começa a ter mais validação, sabe, sobre essa questão dessa mudança na linguagem. E eu acho que é isso, assim, infelizmente a gente ainda precisa muito da validação de pessoas cis, afinal de contas elas que são visíveis para a sociedade, sabe? Pessoas trans ainda são invisíveis e o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente deseja para o mundo também ainda é invisível, assim, para a sociedade. E eu acho que se as pessoas cis querem se aliar a essas causas, elas precisam começar a agir em prol de que aconteça, sabe? Ótimo. Você, no seu círculo, fora dele, você conhece pessoas que mudaram de opinião em relação à linguagem neutra? Assim, em geral, não, né? Principalmente porque o meu ciclo de amizades, o ciclo de pessoas que estão próximas de mim, a gente tem sempre um debate muito aberto sobre isso, né? Às vezes acontecem discordâncias, mas pelo menos entre as pessoas que são mais próximas de mim, nunca houve uma não aceitação, sabe? Sempre foi algo conversável e que as pessoas conseguem conversar e entender a importância. Mas quando se fala de pessoas mais voltadas ao conservadorismo, é muito difícil ainda conseguir dialogar com essas pessoas e elas, por exemplo, conseguirem mudar de opinião, sabe? Eu acho que ainda a opinião é uma certeza muito grande, né? A opinião delas, assim. E que é baseada, enfim, em preconceitos, né? Em conceitos muito antigos e arcaicos que já estão falidos, assim, sabe? E a gente te veio esses últimos meses falando sobre futuros, né? Eu passei por esse letramento Uhum. em futuro, então eu penso muito que algumas ideologias e algumas crenças do presente, elas vão inexistir num futuro, sabe? Então, eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo desconstruir esses conceitos e recriando, né, de uma forma que faça mais sentido para a sociedade em geral. Eu entendo que a gente veio de uma sociedade em que os homens cisgênero sempre estiveram
predominando nos espaços de tomada de decisão, mas que não é mais assim hoje, não vai ser mais assim no futuro. Então não faz sentido a gente permanecer a linguagem da forma que ela era quando eles predominavam, sabe? É engraçado essa resistência, né? Porque se a gente for olhar a língua como esse objeto, vamos dizer, vivo, né? Você tá aí em Manaus, eu tô aqui em BH falando muito C, não soltei nenhum trem ainda nesse podcast, mas assim, a linguagem já é tão diversa e tão viva se a gente for pensar nas regiões e as expressões. A gente às vezes vai ler um livro, né, do século passado e rola aquele estranhamento. Sim, Então, essa resistência em transformar a linguagem para que ela siga as mudanças da sociedade é uma coisa realmente que hoje a gente pode atribuir mesmo a um reflexo da falta de informação e transfobia mesmo, né? exato. A gente está com uns dados aqui que eu acho que é legal destacar sobre como esse processo de transfobia, de manutenção de poderes, ele vai sendo muito estrutural, né? Tá na raiz da manutenção dos poderes na nossa sociedade, né? Em 2021, foram 34 propostas de lei protocoladas que tentaram proibir o uso da linguagem neutra na educação e nas artes. Como uma cidadã do Brasil que vota e paga impostos, como a galera gosta de falar, eu simplesmente acho um desperdício de tempo de elaboração de política pública protocolar a proposta de lei sobre linguagem neutra, né? Mas tudo bem. Vamos lá. No mesmo ano, ou seja, 2021, o Brasil registrou 140 assassinatos de pessoas trans, vencendo pela 13ª vez consecutiva o título de país que mais mata pessoas trans. Então, a gente gasta energia fazendo política pública sobre linguagem neutra, mas não em como mudar o fato que a gente está na liderança do mundo como o país que mais mata pessoas trans. Dados que validam a existência de pessoas autodeclaradas trans e não binárias não são apurados de maneira oficial pelo governo, sendo contabilizados geralmente apenas por institutos independentes de pesquisa. Dominique, você acha que